Bom, olhem esse exemplo, tá? Semelhante ao anterior, na verdade, só muda aqui, nós temos um oleal, né, em vez de um gancho, onde tem dois cabos de aço, vamos imaginar que é dois cabos de aço, fazendo um cabo 4,5 kN fazendo 25 graus com a horizontal e um mais para baixo de 6 kN fazendo 60 graus. Tá? Está pedindo qual é o somatório dessas forças, então vai dar uma força resultante, que é o que está sendo pedido ali. Tá? E também a direção da força resultante. Então, por exemplo, uma força de 4,5 kN, nesse sentido aqui, a 25 graus, mais uma força de 6 kN com 50 graus para baixo, causam uma força que resulta num valor somatório dessas duas, as suas componentes, numa resultante que vai estar também numa direção, para cima ou para baixo da linha horizontal. É isso que está pedindo. Bom, da mesma uma forma análoga que foi feita anteriormente, olha aqui, ó, eu poderia fechar o losango aqui e utilizar os triângulos que fecham a resultante. No exemplo aqui, ele usou a força de 4,5, o vetor transferia 4,5 para cá, certo? E o de 6 kN eu passei a usar o da parte superior. E aqui a união entre eles é a resultante, certo? Então vamos colocar aqui no outro parâmetro. Eu teria assim, eu tenho a força aqui, eu tenho a outra força aqui, aqui é 4,5, feio esse. Aqui é 6, tá? Aqui é a horizontal, aqui são os ângulos que ele faz, tá? Então, de novo, posso fechar este losango aqui, né, de forças, assim, tá? Essa parte de baixo representa, né, é paralelo, ó. A gente põe dois esquinhos para dizer que são paralelos, e aqui é de 6. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o triângulo formado por 4,5 e 6 deste lado aqui, posso pegar esse 4,5 e esse 6, e daí fechar o triângulo, foi o que foi feito. Posso fazer também o triângulo formado por este lado e este aqui, e também tem a resultante. E assim é que eu posso arranjar as soluções de formatação dos triângulos conforme eu achar conveniente. Percebam que aqui ele pegou o triângulo do vetor de 4,5 e pegou o de 6, né, do lado de cima daquele paralelogramo que a gente fechou. O único cuidado nesse sentido, então 4,5 e 6 e a união entre eles aqui embaixo a resultante, é que agora eu tenho que entender o que está dizendo esses ângulos, tá? Olha aqui, ó, o ângulo de 25 graus que o 4,5 faz é com a horizontal. Então, onde está o meu vetor de 4,5? Está aqui. A horizontal está passando em cima. Então, isso 25 graus aqui é aqui fora do triângulo. Os 6 graus faz 50, os 6 kN faz um ângulo de 50 graus também com a horizontal. Então, o meu 6 está aqui, só que a horizontal está aqui em cima. Então, é 50 graus aqui interno. Tá? Então, esta é uma maneira de eu fazer o cálculo. Bom, eu posso achar o valor do alfa, né, porque eu sei que, ó, daqui do ângulo de 45, fazendo meia volta completa até fechar os 150, são 180 graus, é meia volta. Uma volta inteira de uma circunferência 360, a meia volta é 180, igual ao somatório dos internos do triângulo. Então eu posso achar o valor do alfa aqui como 180 menos 50 menos 25, como 105 graus.
E aí, agora pela lei dos cossenos, como eu tenho o ângulo oposto à resultante, o que eu acho aqui? Eu acho que o r ao quadrado igual a 4,5 mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 4,5 vezes 6, cosseno do ângulo que está oposto aqui, que no caso é o ângulo alfa. E eu acho o valor de 8,3, né? Está aí o raiz quadrada, 8,3 kN. Bom, só que ele pede daí qual é o ângulo de inclinação dessa força resultante, né? Então ele quer saber qual é o ângulo beta aqui, qual é o ângulo de inclinação beta. Daí eu faço a seguinte situação, posso usar a lei do seno, né? Eu sei que o 8,3, que é o resultante, está para o seno do ângulo oposto, que é o alfa, seno 105, assim como o 6 está para o seno de beta, o ângulo oposto. Daí eu vou achar o valor do seno de beta como 43,7. Ou seja, a força resultante dessas duas forças aqui, né? Força resultante dessas duas, ela tem esse sentido, né? Fazendo uma inclinação de 18 graus, mais ou menos, né? 18 graus, mais ou menos, está arredondando, e o resultante dessas duas forças é igual a 8,3 kN. O que significa? Que na prática, essas duas forças aqui de 4,5 e 6, tá? Da maneira como elas estão colocadas, ela seria a mesma coisa que tirar essas duas forças e substituir por uma fazendo 18 graus de inclinação horizontal com 8,3. Na prática, o efeito sobre o oleal do desenho ali seria esse, uma resultante de 8,3 kN nessa direção. Tá? Bom, tem uma outra maneira de fazer essa mesma solução. Tá? Lembram que no início da aula nós falamos sobre decomposição de forças? Tá? Então eu poderia fazer, eu vou mostrar aqui. Opa, aqui. Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Eu poderia fazer assim, ó, separar. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma força fazendo um triângulo retângulo, 4,5 fazendo um triângulo retângulo com 25 graus, e tenho uma força de 6 kN, se eu fechar aqui, faz um triângulo também com 50 graus. E eu posso fazer a decomposição dos componentes horizontal e vertical dessas forças para achar resultantes. Quer ver? Ó? Por exemplo, eu vou fazer dessa primeira parte aqui. Deixa eu aumentar aqui. Aumentar para 200. Dessa primeira parte aqui, ó, vou pegar esse triângulozinho formado pela força de 4,5 e faz 25 graus com horizontal. Então eu tenho esse triângulo aqui assim. Triângulo assim, né? Um triângulo formado é 4,5, faz um ângulo de 25 graus. Bom, então eu tenho essa componente inclinada, sempre tem uma componente em x, que vai ter o sentido da mesma direção, da esquerda para a direita, e uma componente em y, que vai de cima para baixo, assim como está essa de 4,5. Quanto que vale a componente x e quanto que vale a componente y desse 4,5? A componente x, então eu estou desdobrando a força inclinada em uma horizontal e uma vertical. Ó, a correspondente lado oposto ao ângulo seria a parte do triângulo vertical. E qual é a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto
E a hipotenusa? No caso, a hipotenusa do que é 4,5? Não é o seno do ângulo? Então eu sei que o seno do ângulo aqui vai ser 4,5. O componente. Opa, desculpe. Vou mudar aqui. Primeiro é o y, né? O valor da componente vertical é o seno do ângulo vezes a hipotenusa. 4,5 vezes seno de 25 graus. Tá? E a componente horizontal é o cateto adjacente. Então vai ser 4,5, cateto adjacente é cosseno do ângulo. 4,5 vezes cosseno de 25 graus. Bom, isso aqui, ó, aqui é 4,01, tá, aproximadamente. E o sentido dessa força horizontal é para cá. Tá? A y dá 1,9. Vamos arredondar aqui. 1,9. E o sentido da força é assim. Então essa de 4,5, tá? Ela se desdobrou em duas forças. Uma em x de 4 e uma em y de 1,9. Agora essa outra força, vamos decompor a força de baixo aqui, que vale 6, né? 6. Aqui eu tenho o meu triângulozinho formado. Este ângulo aqui é de 50. Então a mesma coisa. Tá? Então, olha aqui. A minha componente agora, tem que olhar o sentido. A minha componente vertical da força de 6 é de cima para baixo. É y. E a minha componente horizontal, que é o cosseno do ângulo, aqui para cá, tá? Acompanha o sentido. E assim. Então, x, agora inverteu, né? O ângulo de 50 para cá, o x continua sendo a mesma coisa. X, a componente x do triângulo corresponde ao cateto adjacente. Então vai ser 6 vezes cosseno de 50. E o y, por sua vez, 6 vezes cateto oposto, seno de 50. Tá? O x tem o mesmo sentido. Então, quanto é que é? 6 cosseno de 50 vezes 6, 3,8. Vou botar aqui. 3,8 nesse sentido aqui, certo? E o y, por sua vez, seno de 50 vezes 6, 4,6, arredondando 4,6. Só que agora o sentido é ao contrário, de baixo para cima. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o somatório das forças x e y. Tá? A gente diz assim que somatório das forças em x é igual a quanto? Bom, como as duas estão no mesmo sentido, ó, da esquerda para a direita, o somatório das forças de x é 4 mais 3,8. Então dá 7,81, né? 7,81. Somatório das forças em y. Tá? Somatório das forças em y. O 1,9. Tá? Eu posso dizer que 1,9, o sentido 1,9 é positivo, de baixo para cima. E o 4,6, agora preste atenção aqui, ó, é sentido contrário, né? Então é um menos o outro. Tá? 1 menos 4,6.
Então, na verdade, aqui é 1,9 menos 4,6, 2 menos 2,7. Tá? Então, o que significa que, resumindo, eu tenho, esse sentido aqui, esse sinal aqui, simplesmente é para dizer se o sentido é para cima, para baixo ou direita para esquerda. Né? Então, estou dizendo que nesse sentido aqui, assim é positivo e assim é positivo. Se as flechinhas fossem ao contrário, mudar o sinal. Então, esse sinal aqui é só para dizer o sentido. Então, tem uma força assim, em X, e uma força assim, em Y. Certo? E aqui é a resultante. Então, aqui vale X 7,81 e o Y 2,7. Como é que eu acho agora quanto vale a resultante aqui? Se o triângulo é retângulo, R ao quadrado igual a 2,7 ao quadrado mais 7,81 ao quadrado. Se vocês resolverem essa equação, né, extraindo a raiz aqui, dá exatamente 8,3 kN, que é o valor desta resultante aqui, 8,3. Tá? R igual a 8,3. Então, o que foi feito de diferente? Eu peguei, eu separei as forças nos seus triângulos retângulos, achei as componentes horizontais e verticais de cada um e fiz a soma deles. Tá? Cuidando se eles têm o mesmo sentido para somar ou o sentido contrário para diminuir. Então, como eu acho uma força em X e uma força em Y e são triângulos retângulos, eu faço aqui, ó, um triângulo retângulo, onde eu coloco o sentido de 2,7 para baixo, mas é só para o sinal negativo, é só para dizer para que lado é o sentido da força. E o 7,81 foi para o lado da esquerda para a direita, que é a soma dos dois. E acho, né, o valor da resultante por essa maneira. Então é uma outra forma de fazer o mesmo tipo de exercício com a decomposição de forças, que foi aquilo que nós vimos inicialmente. Né? Então dá para fazer. O que daí depois disso você vai precisar igual fazer a triangulação ali para achar o ângulo da resultante. Tá? Vamos para o outro exercício. Imagine então neste caso como ficaria mais complicado eu fazer aquela resolução gráfica, porque agora não tenho duas forças, eu tenho três forças, três cabos de aços, vamos imaginar, cada uma fazendo determinado ângulo com a horizontal, outra com a vertical. Então, o que eu recomendo fazer nesse caso? É fazer a decomposição das forças individualmente para saber o resultante total. Então eu pego aqui o triângulo formado por essa força de 80, fazendo o ângulo com a horizontal de 25. Depois eu pego essa força de 60, fazendo o ângulo de horizontal com o ângulo com a horizontal de 60. Fecho um triângulo aqui, faço um triângulo retângulo. Depois faço mais uma decomposição da força de 40. Então faço um triângulo aqui. Tá? Deixa eu editar ela aqui. Não. Então eu faria a decomposição primeira deste aqui, de 80.
Tá? Então ele está fazendo aqui, ó, um triângulo de 80. Depois eu faço eu decomponho na componente y e x do 80. Depois eu faço um outro triângulo retângulo formado por essa força aqui de 60. Tá? Assim, ó. Ele está fazendo um ângulo de 60 graus aqui, né? Então daí eu tenho também as respectivas componentes y e x. E depois desse último aqui também, ó, faço um triângulo retângulo. Tá? Só que esse ângulo está aqui agora, é de 50. Também ainda vou ter, esse aqui é de 40, né? 40. Daí eu tenho a minha componente acompanhando, ó, aqui a componente y, a componente x, acompanha o mesmo sentido da força inclinada, a componente y para cima, a componente x aqui tem esse sentido, a componente x aqui tem esse sentido, e a componente y é para baixo. Aí eu acho os valores de x e y desta força aqui de 80. Depois eu acho as componentes x e y de 60. Depois o x e y de 40. Somo daí todas as forças em x, cuidando os sentidos dela. Então eu tenho duas aqui, eu vou somar duas aqui, ó, a de 80 e 60x tem o mesmo sentido, a de 40 ao contrário. Então eu somo a componente x de 80 mais a componente x de 60, diminuo da componente x de 40. Da y eu faço esta menos esta e menos esta, né? Então essas duas aqui têm o mesmo sentido e essa aqui é o contrário. Então aqui os resultados estão colocados aqui, quanto vale. Tá? Lembrando que esses valores aqui de sinal negativo foi porque eu digo assim que a força da esquerda para a direita é negativo, tá? Que a força de cima para baixo é negativo. Então eu convencionei isso aqui. Poderia dizer que era o contrário, mas aqui o exercício está dizendo que as forças que saem da direita e vão para a esquerda é negativo, tem sinal negativo, e que as forças que vêm de cima para baixo são negativas. Então as componentes, ó, dessa força de 40 calculado, menos 30 e menos 25. As componentes horizontais da força de 60 aqui, tá? Então o y ficou negativo porque vem de cima para baixo, e o fx da esquerda para a direita, ao contrário, é positivo. Tá? Então achei aqui agora essas forças aqui, as componentes horizontais e verticais. E a de 80, por sua vez, né, aqui em cima, as componentes horizontais e verticais. Qual que é a resultante dessas forças? Eu teria que somar, então, né, não está aqui. Somar aqui, vou colocar, somar todas as forças horizontais. Então eu tenho, olha lá, menos 30,6, tá? Mais 30, mais 72,5, 71, né, somando as três forças em x aqui. Deixa eu botar aqui primeiro. 71,9 libra. Somei menos 30, mais 30, mais 72, certo? Deu aquele valor. Somatório das forças em y, então somo todas as forças em y, eu tenho ali
25,7, 52, não, menos 25, menos 52, e mais, desculpe, 33,8, 43,9, né, no caso negativo, então que é de cima para baixo, 43,9 libras. Então, somei menos 25, menos 52, mais 33, deu menos 43. Isso significa que a minha resultante sai daqui. Eu tenho uma força positiva em x, né? Tem um Rx resultante assim, e um Ry assim. A resultante, faço a mesma resolução que eu fiz antes. Aqui é 71,9, aqui em y é 43,9. Então, minha resultante vai sair dessa função soma o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. 71,9 ao quadrado mais 43,9 ao quadrado. Isso vai dar, se vocês calcularem aqui, já vou calcular para nós ter uma resposta aqui. Eu achei aqui 84,2. Então seria esses três cabos, né, exercendo forças de intensidades diferentes, em ângulos diferentes, resultam num esforço total sobre o gancho e sobre o sistema onde ele está preso, né, de 84,7 libras. Então, o que nós temos que interpretar? Que mesmo tendo forças assim diferentes, né, a resultante dessas forças aqui sobre o sistema era impossível de eu adivinhar, a não ser fazendo a decomposição das forças e chegando nessa conclusão. O esforço total dessas três forças aqui inclinadas é de 84,7. Tá? Então, obviamente que poderemos aí, porque assim, aqui dá para entender, né, que essas duas aqui de 80 e de 60, elas têm a direção horizontal da esquerda para a direita. No entanto, a de 40 tem ao contrário, a componente horizontal. Isso faz com que um pouco dessas forças horizontais aqui se anulem, tá? Assim como as forças verticais da parte de 40 e 60 são de cima para baixo e a de 80 é de baixo para cima, então elas acabam se anulando as forças verticais um pouco. Mas a resultante de tudo isso é o que a gente calculou aqui, 84,7. Faltaria ainda, né, se fosse o caso, ver para que lado é a resultante. Tá? Então, eu teria que fazer isso ainda. Certo, pessoal? Então, aí, como a gente pode aplicar, né, em sistemas um pouco mais complexos a parte de trigonometria para calcular esforços. Né? Estamos calculando esforços em sistemas, nesse caso aí, de cabos, né, adotando a trigonometria, então, para poder fazer esse tipo de solução de problema.